Boa noite a todos os amados que nos assistem. Nós estamos gratos a Deus mais uma vez por estarmos aqui, por toda a proteção que Deus tem nos dado, como também a nossos familiares, como também aos nossos amados irmãos da igreja. Nós estamos gratos a Deus pela recuperação da família do irmão Ricardo, como também pela saúde da nossa amada irmã Rose. Estamos felizes por esses irmãos, pela recuperação dele, e através da oração, das súplicas que clamamos a Deus, nós podemos ver a resposta do nosso Deus dia após dia, a cada um de nós, mesmo sabendo que às vezes o Senhor Deus, Ele nos coloca à prova. Deus está do nosso lado, nos dirigindo, nos acalmando, nos dando alento e conforto à nossa vida, Então, é muito bom nós termos essa certeza de que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, que Ele é o nosso socorro bem presente na hora das tribulações, Uma história magnífica que eu acho da Bíblia é a história do Jó. Jó passou por momentos terríveis na sua vida, mas tem no capítulo 42 e verso 2 de Jó, que ele disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos é frustrado. Jó colocou toda a sua confiança, todos os seus planos da sua vida nas mãos do Senhor. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Nos momentos difíceis de tribulação, nós devemos colocar tudo nas mãos do Senhor, porque Ele sabe o melhor para as nossas vidas, não é? Porque o nosso Deus, Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. O nosso Deus, Ele é o Deus da cura física, mental, espiritual, né? O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível, das causas impossíveis. Só basta a gente confiar e entregar, né, nas suas mãos, que no tempo, na hora certa, o Senhor Deus nos dará a resposta. Confiemos, entregamos as nossas petições e as nossas súplicas nas mãos do Senhor, que Ele com certeza nos responderá. Amém, irmãos?
teus sonhos são os sonhos de Deus. Nem sempre os teus planos são os planos de Deus. Sabe por quê? Porque os sonhos de Deus são muito maiores do que os teus. E os planos de Deus, seja qual forem as circunstâncias, seja o que acontecer, hão de se cumprir na sua vida. Porque o nosso Deus, Ele só tem o melhor para os seus filhos. Acredite. Ele vai além
Vamos seguir com fé, vamos louvar todos juntos a Deus, não vamos temer nada, porque o Senhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos, Ele está conosco. Amém.
eterno. Te louvo e te bendigno, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias, ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor, com júbilo nos lábios, te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Te louvo e te bendigno, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigno, porque és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigno, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Boa noite, amados irmãos e ouvintes. Prazer mais uma vez estar aqui com você para compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Essa semana Deus tem falado muito ao meu coração de um tema que tenho pensado durante esses dias, fazendo as minhas meditações, fazendo o mapa, que é um método que nós temos utilizado na nossa igreja, de meditar, abrir, planejar e avaliar, que é o acróstico dessas 4 palavras. Principalmente meditar, sempre que vou meditar na palavra de Deus, faço as 2 perguntas: o que Deus está dizendo na sua palavra e o que eu vou fazer com aquilo que Deus está dizendo. E Deus tem falado ao meu coração desse tema que vou compartilhar com você hoje à noite, o tema da paciência. Sede pacientes, ou seja paciente. É como se Deus tivesse falado comigo através da sua palavra e dito: seja paciente, Jean, porque às vezes você não é paciente. E essa palavra que quero compartilhar com vocês, se tivesse de pregá-la, pregaria em primeiro lugar para mim, porque às vezes eu reconheço que preciso ser paciente em todas as áreas da minha vida. E hoje eu quero dividir com vocês aquilo que Deus falou no meu coração, na esperança de que a praticidade desse conselho divino que está na palavra de Deus venha de encontro à sua vida e que possa promover as transformações de vida. Seja paciente. É essa mensagem que Deus quer para você hoje falar ao coração de cada um de nós. A paciência, eu dividi aqui essa pregação de hoje à noite, considerando que a paciência pode ser entendida nas 3 dimensões da praticidade da nossa vida. A primeira é a paciência nos relacionamentos, depois a paciência nas tribulações e depois a paciência
a paciência nas relações com o diferente. A paciência com o diferente. Então nós vamos falar desses 3 pontos hoje à noite. O primeiro texto da palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Um texto muito conhecido, um texto que fala sobre o amor. E a primeira definição do amor é: o amor é paciente. 1 Coríntios 13, 4. Essa palavra que significa paciente, que significa longo. O amor é paciente no sentido de que não se ofende no primeiro insulto. Ele não se irrita com facilidade. Ele é lento em irar-se. É nesse sentido que essa palavra paciente assume essa configuração, essa ideia. Ela tem uma pessoa paciente, ele ou ela tem a capacidade de resistir aos conflitos. Essa palavra é uma atitude que pode nos levar a um nível de relacionamento saudável, seja com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, com a nossa irmã, com o governo, com o pastor da igreja, com os irmãos da igreja, com o vizinho, com a vizinha, seja no nosso ambiente de trabalho, seja no nosso ambiente de escola, em qualquer lugar. Se nós realmente praticarmos a paciência, o exercício da paciência, que é o amor é paciente. Quando Paulo escreveu essa primeira assertiva e esse primeiro conselho àquela igreja do primeiro século, por volta de 55 depois de Cristo, ele escreveu para uma igreja de Corinto, igreja que ele passou lá 18 meses fundando aquela igreja. Depois ele sai, vai para outros lugares, e aquela igreja que agregava pessoas de diversos países, gregos, romanos, orientais, numa cidade portuária como era a cidade de Corinto, na Grécia, um grande centro comercial, um rico centro comercial da Grécia, do mundo antigo, a cidade que tinha capacidade para ter um teatro para 20 mil espectadores, uma cidade conhecida também pelo templo Afrodite, um templo que comportava suas 1000 prostitutas, uma cidade também que era conhecida pelos grandes jogos atléticos, os jogos istmos, que só perdia para os Jogos Olímpicos. E era nesse contexto que havia uma igreja, uma cidade também que era marcada pelo termo korionizionai, que quer dizer viver a moda Corinto, viver adotando o sexo livre, de modo que essa igreja que se formou em Corinto tinha muitos problemas, eram problemas de imoralidade, problemas de divisões, problemas de questões do casamento, de brigas no casamento, problemas de facção dentro da igreja. Lá no primeiro século, logo as pessoas brigavam, saíam da igreja, não tinham paciência, brigavam com os irmãos, problemas na hora da ceia, os mais ricos comiam primeiro, os depois que vinham das minas chegavam e pegavam só a sobra. Então Paulo, nesse sentido, querendo resolver os problemas que existiam, para você ter uma ideia, nessa igreja existia até problemas de ordem sexual, onde um dos filhos estava vivendo com a madrasta. Então havia muitos problemas de relações quando Paulo escreveu essa carta corretiva para os coríntios, e ele mostrou nesse primeiro verso, nesse capítulo 13, que é o capítulo considerado o capítulo do amor da Bíblia. Ele vai para aqueles irmãos e diz: olha, não é para ser assim, eu quero lhe mostrar sobre modo o caminho excelente, que é o caminho do amor. E por isso que ele vai mostrar logo no início da carta a superioridade do amor, quando ele diz: se você falasse todas as línguas e não tivesse amor, nada seria. Se você tivesse todo conhecimento, toda ciência, tivesse o dom de adivinhar as coisas do futuro, se pegasse o seu corpo para ser queimado, se distribuísse todos os seus bens com os pobres, se tivesse
fé ao ponto de transportar os montes, mesmo se você tivesse todas essas habilidades, todas essas competências, e não tivesse amor, nada seria. E ele começa a definir no versículo 4, uma palavra que vai de encontro a mim e a você, porque muitas vezes nos falta paciência, e ele vai dizer, o amor é paciente. Então, observe essa palavra. Por isso que nós precisamos trilhar sobre esse caminho excelente e precisamos ser pacientes nas nossas relações com o nosso próximo, porque o amor é paciente e a paciência vai ser um dos antídotos para dirimir, para resolver, para melhorar as brigas, os conflitos que muitas vezes nos vemos envolvidos. E ele termina esse texto de Coríntios dizendo o amor é eterno. Eu gosto de uma versão que diz que o amor nunca falha. Realmente, se nós formos pacientes, nós vamos melhorar em muito as relações com aqueles que estão perto de nós. Ao contrário da impaciência, a impaciência que está sempre preparada para vingar-se, para dar o troco, de maneira mesquinha, de maneira pequena. É tipo daquelas pessoas que não se contentam com aquilo que está ao seu lado e elas têm uma atitude vingativa. Não vou fazer isso, vou mudar de igreja, vou me vingar, não vou falar mais, não vou telefonar, vou sair do grupo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então são pessoas que se vingam e muitas vezes nós nos encontramos nessa situação querendo não usar a paciência, mas a impaciência nas nossas relações. Eu sou assim, você é assim, e às vezes nós precisamos mudar o nosso jeito de ser. Vez por vez, ou aqui ou acolá, nós nos encontramos sendo impacientes. E Deus fala ao nosso coração, seja paciente, porque o amor, ele é paciente. E esse primeiro ponto, como disse, a primeira coisa que gostaria de compartilhar com você é que nós devemos exercer a paciência nos relacionamentos, porque a paciência nos ajuda, sobretudo, a vencer os ataques do inimigo. No lugar de você dizer, não aguento mais, é preciso que você possa dizer, preciso praticar a paciência, porque é isso que Deus quer para a minha vida. A segunda dimensão da paciência que quero compartilhar com vocês é que é a paciência na tribulação, na dificuldade, a paciência no vale da sombra da morte. Exercer a paciência quando as coisas estão bem é difícil, mas exercer a paciência, creio eu, quando as coisas estão mal, quando está faltando pão, quando está faltando emprego, quando estamos doentes, quando estamos sofrendo, quando estamos na dor, quando estamos no vale da sombra da morte, quando estamos na depressão, quando estamos na tristeza, quando estamos nas aflições, quando estamos nas adversidades, aí é difícil também, é difícil nas relações do âmbito coletivo da igreja, como também é difícil na dor que sofremos. E por isso que eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia para Romanos capítulo 12, versículo 12, e veja o que Deus e que a palavra de Deus diz para você hoje à noite. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes. Daqui foi tirado o título da pregação nessa expressão. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Além de exortarmos a nos regozijarmos na esperança, além de nos exortarmos a sempre estarmos orando diuturnamente, também esse texto, pontualmente, ele diz, seja paciente na tribulação. Não se trata aqui de uma opinião qualquer, mas é a opinião de Deus. Quando Paulo usou o apóstolo Paulo a escrever aos romanos e disse, sede pacientes na tribulação. Sabe, amados, eu fiquei muito feliz quando vi Marcelão, o irmão da nossa igreja, querido, amado,
amado de verdade. Ele estava muito doente, passando pelo vale da sombra da morte. E eu fui visitá-lo algumas vezes. Eu lembro uma vez que fui na casa dele, ele cheio de esperança, de que ia sair dali. Olha, ele fez até uma tapioca para mim, deliciosa, né? Aquela comunhão muito boa, ele lá contando. E em nenhum momento eu vi Marcelão reclamando, ou xingando, ou blasfemando, ou abrindo mão da sua fé, ou reclamando de Deus por causa da situação que ele estava passando. E ele parou no hospital, internado diversas vezes. Uma vez eu fui dormir com ele e de manhã, logo cedinho, ele leu a sua Bíblia, se encheu o coração de esperança, né? Ele estava com problema no fígado dele, o fígado dele não servia mais para nada, ou quase nada. Ele estava desfigurado, com os olhos amarelados, e com a situação muito crítica, e somente ali duas coisas podia salvar Marcelão: ou um milagre, ou um transplante de fígado. E você sabe que milagre não acontece todo dia, toda hora, por isso que milagre é algo extraordinário. E você sabe também que o transplante de fígado não é tão fácil conseguir. Há uma fila do SUS, há uma dificuldade do nosso sistema único de saúde de dar uma assistência do jeito que cada um precisa, cada um necessita. Mas eu quero dizer a você que nada faltou para Marcelo. E sobretudo não faltou a fé dele, que ele olhava para mim e dizia: pastor, eu sei porque eu estou passando isso, mas eu tenho esperança, Deus está me ensinando, Deus tem um plano para a minha vida, e Ele vai me dar a vitória. E ele se enchia de esperança, acordava cedo, orava, saía nos corredores, dando esperança àqueles que não tinham esperança. Depois ele foi para Fortaleza, recebeu o transplante do fígado, e hoje está aqui se recuperando no pós-operatório, mas está feliz, querendo servir a Deus nos dias que Deus ainda determinar para ele, porque ele não negou a fé quando ele passou pelo vale da sombra da morte. Ele foi paciente, ele aguentou, está aguentando ainda. Por isso que a palavra de Deus diz: sede pacientes na tribulação. Sabe, meu querido e minha querida, eu quero dizer para você e repetir uma frase que aprendi essa semana com o pastor Roberto, que ele disse para uma pessoa que estava muito aflita, para uma pessoa que vinha do mundo da dependência química. Ele chegou e disse para aquela pessoa: a dor não é o fim. Realmente a dor não é o fim. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e dizer: a dor não é o fim. Seja paciente na tribulação, porque a vitória vai acontecer na sua vida. Não há crise que Deus não possa reverter. Nada pode frustrar os planos de Deus. Veja com Jó, quando Deus disse lá na sua palavra, no Jó 42, nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Deus não vai frustrar, não vai deixar de fazer aquilo que Ele quer na nossa vida, mesmo em detrimento às vezes das nossas escolhas erradas, mesmo em detrimento às vezes de botarmos a mão na panela quente, porque às vezes nós somos teimosos, nós não queremos ser pacientes, nós não queremos obedecer a Deus, porque queremos confiar na nossa força e não na força que vem do alto, e não na dependência do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós precisamos nos humilhar diante da presença de Deus, para que nós possamos exercer a paciência na nossa vida, no nosso dia a dia, e sobretudo no momento que vier o vale da sombra da morte, no momento que vier a tribulação, no momento que vier a dificuldade, no momento que vier a dor, porque não há crise que Deus não possa reverter, e nada pode frustrar o plano de Deus. Evidentemente que quando estamos fazendo coisas que não agradam a Deus, não é que Deus quer que a gente passe por isso, não é que Deus quer que a gente faça as coisas erradas, nós é que escolhemos o errado. Mas mesmo quando nós fazemos isso, Deus ainda trabalha para retornar, para que aquela ovelha que está desgarrada, para aquela ovelha que está no caminho, ou um pouco no caminho diferente, para aquela ovelha que é cabeça de fósforo, que esquenta com tudo, que se irrita no primeiro insulto. Deus está falando ao coração dessas pessoas: seja paciente, me obedeça, e você vai ver que eu vou te recompensar. Não precisamos nos precipitar no meio da dor e sair com avaliações, né, tipo:
só isso acontece comigo, por que comigo? Mas saiba que Deus vai aliviar o seu sofrimento, seja ele qual for. Basta você confiar nele e ele vai te dar uma paz imensurável, uma paz no teu coração que nada pode te dar, que o dinheiro não pode te dar, que muitas vezes o seu esposo não pode te dar, que sua esposa não pode te dar, que teu filho não pode te dar, que o governo não pode te dar, que teu amigo não pode te dar, que o pastor não pode te dar, que a igreja não pode te dar. Sabe, às vezes o problema não é a igreja, às vezes o problema é você que é teimoso, que você que não tem paciência, que não exerce a paciência. Às vezes o problema não é o seu esposo, não é a sua esposa, às vezes o problema é você que não exerce a paciência, que não é paciente, como a palavra de Deus diz, sede pacientes na tribulação. Eis que temos por felizes os que perseveravam firmes. Veja o que diz Tiago 5,11. Mas antes de Tiago 5,11, veja essa frase que diz o seguinte: as grandes lições da vida não se aprendem nas festas, é no vale da dor que aprendemos, que passamos a conhecer mais profundamente o Senhor. É no vale da dor que aprendemos as grandes lições. E olha o que diz Tiago 5,11: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Que Deus maravilhoso, queridos! Ele é misericordioso, ele é compassivo. E o mais, veja o exemplo de Jó, que passou por tudo aquilo, mas ele não negou a fé, ele não desistiu da fé, ele não desistiu de Deus, ele não blasfemou de Deus. É verdade que a dimensão da dor dele foi muito grande. Você sabe a história dele, ele perdeu tudo, ele perdeu 10 filhos, ele perdeu toda a sua fortuna, toda a sua riqueza, mas ele perseverou fiel a Deus, apesar de ter lamentado, mas ele perseverou fiel a Deus, ele não negou a sua fé. E olhe o que a palavra de Deus diz. Tiago escrevendo isso, ó, veja a paciência de Jó e veja o fim que o Senhor lhe deu. O que foi o fim de Jó? Deus deu a ele tudo em dobro, Deus deu a ele longevidade de vida, Deus retornou com a saúde dele, Deus deu a ele conforto, luxo. Não é que a gente procure conforto e luxo, mas foi assim que aconteceu com ele. Olha, aqui, veja o fim que o Senhor lhe deu. Agora não é o fim, é como o pastor Roberto disse, a dor não é o fim. O Jó jamais negou a fé, ele recebeu, como disse, o dobro de tudo que tinha, né? Até o fim da sua vida, sobretudo porque ele foi paciente. Seja paciente. Jó preservou a sua integridade moral, mesmo em face à dor. Ele não foi se prostituir, ele não se precipitou em blasfemar contra Deus, ele não foi atribuir a culpa do pecado, a culpa daquilo que ele estava passando, da provação que ele estava passando. Ele não foi procurar culpar as pessoas que estavam ao lado dele. Se fosse a igreja, ele não iria culpar, mas simplesmente ele refletiu, e quando Deus falou com ele, ele botou a mão na boca, ele se arrependeu no pó e na cinza, se voltou para Deus. Mesmo assim, ele era considerado um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Por último, eu quero compartilhar com você a terceira dimensão da paciência. Lembre que a primeira é o amor é paciente nos relacionamentos da igreja, no relacionamento com o social, com o todo, na sua casa. O amor, a paciência também deve ser o exercício dos nossos relacionamentos pessoais, mas também no meio da dor, paciência no meio da tribulação. E agora, essa terceira dimensão, a paciência com o diferente. E eu quero chamar você a abrir a sua Bíblia para o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24, e veja o que a palavra de Deus diz. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, está aqui a palavra, paciente, 2 Timóteo 2, 24,
paciência com o diferente, com as pessoas que estão ao nosso lado. Eu lembro uma vez, em 1994, eu não esqueço disso nunca. Eu cheguei no seminário para fazer o curso de teologia e lá tinha vários irmãos. Um deles era o pastor Almir, meu amigo, recifense. Estava lá estudando, terminando o seu último ano, e eu chegando no seminário. E ele era... Depois a gente cultivou uma boa amizade, né? Uma boa amizade. E logo no início tinha um futebol e tinha um voleibol lá também, que a gente jogava todas as tardes. E eu logo no início, né? Chegando lá, a gente fui jogar com eles e teve um determinado momento que a gente começou a discutir, né? E eu peguei a bola, joguei a bola fora com raiva, né? Irado, fiquei irado lá com raiva. Faltou a paciência, né? Faltou a paciência. E ele disse algumas coisas lá, eu disse também. E a gente foi para casa, né? Com a cabeça inchada, né? A gente tinha pecado um contra o outro. Ninguém disse palavras de baixo calão, tudo, mas ele disse coisas que não devia ter dito, né? Ah, você está errado, isso que alterou o tom da conversa ali do futebol, no calor da energia, mas não justifica, queridos. A palavra, eu fui para casa e fiquei pensando sobre aquilo e fui ler minha Bíblia. Fazer o meu mapa, fazer o meu devocional e abrir nesse texto que você leu. E a primeira coisa que esse texto disse para mim, que Deus disse para mim, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, não viva a brigar. Meu querido, minha querida, se você briga no futebol, no voleibol, se você vive brigando no seu trabalho, se você vive brigando na sua casa, se você vive brigando toda hora, isso não é certo, isso não é correto, isso não é bom, isso não é saudável, isso é doentio. E por isso que a palavra de Deus é necessário, é obrigatório. Não é se você está sentindo, não é se o outro está se ofendendo, não depende do outro, depende de você. É necessário. O que Paulo está dizendo, ou o que Paulo está dizendo a Timóteo, é exatamente isso, que é obrigatório. Significa que é obrigatório que aquele que é crente, que é servo do Senhor, ele é obrigado a não viver brigando, a não viver em conflito eterno dentro da sua casa, dentro da igreja, dentro do seu lar, ligando para os outros, fazendo briga, levantando contendas, levantando suas queixas. Isso não é correto, porque a palavra de Deus diz: é necessário que o servo do Senhor não viva de brigas. Pelo contrário, ele deve ser brando para com todos, paciente. E eu não fui paciente, sabe? E eu li aquilo ali e disse: poxa, eu não fui paciente. Queridos, com alguns minutos depois, o pastor que era seminarista, que hoje é pastor Almir, ele bate lá na minha porta, que nós éramos vizinhos, e ele bate e diz: quero falar com você. E eu saio lá e ele disse: eu quero que você me perdoe, porque eu, como mais velho aqui, não devia ter me irritado com você, não devia ter sido impaciente com você. Cara, aquilo ali foi uma lição para mim, tão grande, ele me pedindo perdão, e eu pedi perdão a ele também, porque eu também fui áspero, né? Eu também disse algo num tom de voz elevado, e aí a gente conversou, pediu perdão a um outro, e continuamos. A nossa amizade foi muito melhor depois daquilo ali, mas nós não nos apartamos, nós resolvemos. A maneira correta é essa de fazer as coisas, e não fugir das coisas, e não alimentar o ódio, o rancor, o ressentimento e abandonar o barco. Sabe, queridos, é isso que Deus quer na nossa vida. Qual é a sua atitude quando alguém discorda de você? Qual é a sua atitude? Você se afasta? Você promove o silêncio, que é a maior manifestação de ódio? Qual é a sua atitude? A paciência com o diferente é algo que nós precisamos aprender. E eu quero repetir: a Bíblia diz, Deus diz, se você é crente, Deus está dizendo para você: é necessário, é obrigatório que o servo do Senhor não viva com
brigas, com querelas, provocando as pessoas. Sabe, queridos, é isso que Deus está falando para você. Seja brando. Ao contrário do irritado. Uma pessoa branda é uma pessoa gentil, calmo. Sei que muitas vezes nós não somos isso, mas nós precisamos praticar isso na nossa vida. Nós precisamos isso, de dar ouvido à voz de Deus, porque Deus está falando para nós hoje à noite. Seja paciente, suporte o mal sem ressentimento, sem guardar mágoa. Por isso eu quero concluir dizendo e desafiando você. Não esqueça, precisamos ser pacientes na igreja, nos relacionamentos com nossos irmãos. Nos relacionamentos nós precisamos ser pacientes, esperar em Deus. Lembra da igreja de Corinto? O amor é paciente. Segundo lugar, nós precisamos ser pacientes na dificuldade, na tribulação. E terceiro lugar, nós precisamos ser pacientes com o diferente, porque às vezes o diferente está perto de nós e aí nós nos irritamos com tanta facilidade. Mas não esqueça do texto da palavra de Deus. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, que ele seja paciente. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Se você praticar, se eu praticar a palavra de Deus, certamente a atmosfera daqueles que estão ao nosso lado, o nosso lar, nossa casa, nossa igreja, será outra, será saudável, para a glória e honra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Pai querido, obrigado, meu Deus, pela tua palavra que falou ao meu coração em primeiro lugar. Quero te pedir, meu Deus, que o Senhor abençoe cada um que escutou, que vai escutar a tua palavra, que ela venha de encontro ao coração de cada um que está aqui, ó Pai, escutando, que possamos ser pacientes, ó Pai, exercer paciente, que não possamos, ó Pai, nos irritar no primeiro insulto, mas que possamos ter, ó Pai, essa longanimidade em nosso coração, em nosso viver. E se não estamos conseguindo por causa da nossa natureza pecaminosa, precisamos, ó Pai, confiar no Senhor, na força que vem do Senhor, no Espírito Santo que está dentro de nós, habitando, ó Pai, que possamos ser cheios do Espírito Santo, para assim, ó Pai, praticar a Tua palavra, porque por si próprio nós não vamos conseguir, mas confiando na força do Senhor, e se relacionando cada dia com o Senhor e com Sua palavra, e tendo, ó Pai, uma atitude humilde para reconhecer, ó Pai, as nossas fragilidades, os nossos pecados, nos voltarmos para o Senhor e crescermos na graça e na intimidade do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Pai, a cada um, pois nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Uma boa semana a cada um de vocês. Quero desafiar vocês a mais uma vez a participar das nossas microcélulas. Tem sido uma bênção. Você é convidado para a minha microcélula toda sexta, às 19h30. Eu estou lá reunido com Marcelo, com Cleidson, com Jarbas, com Lucas e às vezes Linduardo, às vezes Jailson que aparece. Então todos são bem-vindos. A gente tem aquele papo maravilhoso com os homens, conversamos sobre muitos assuntos, oramos, desafiamos desejamos o bem de cada um. Então nossa microcélula online, se você quiser participar, você pode entrar conosco. Tem também as microcélulas com as moças, tem também com os rapazes, tem também com as senhoras. Todos são bem-vindos. Se você quiser, em dias diferentes, quiser participar, será um grande prazer agregar você nesse grupo que nós chamamos de microcélula online da Igreja Batista do Candelária. Também queremos dizer a você que logo, se Deus permitir, no mês de outubro, possivelmente na primeira ou na segunda semana de outubro, nós estaremos voltando com o nosso culto presencial na Igreja Batista do Candelária, aqui em Natal, no bairro do Candelária. Nosso culto que vai acontecer, vamos voltar para o horário normal de 18 horas, como disse,
na primeira ou segunda semana de outubro. Estaremos voltando, se Deus quiser. Esteja orando, estamos organizando melhor a igreja, aguardando no Senhor para assim a gente voltar. Também quero dizer que na próxima quinta-feira, de 20 horas, nós teremos o prazer de receber na nossa live pelo Instagram IBCandelária, @IBCandelária. Você entra lá no Instagram de nossa igreja e tem várias lives maravilhosas. Lives sobre a homoafetividade, sobre a ansiedade, sobre o anticristo, que foi a última. E na próxima quinta, de 20 horas, nós teremos uma live sobre a Grande Babilônia, baseado no texto de Apocalipse 17 e 18. Vamos receber, se Deus permitir, o norte-americano, o pastor Randy Cook, um dos professores mais brilhantes que já passou aqui no Brasil. Ele tem experiência na Israel, no livro de Apocalipse, na escatologia, e ele vai estar ensinando para nós, dando essa aula maravilhosa, na quinta-feira de 20 horas. Você pode entrar no Instagram de nossa igreja, como disse, @IBCandelária, e será muito bem-vindo para participar dessa aula maravilhosa. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, IBCandelária Natal, e lá também você vai ter várias lives, várias pregações para ser edificado para a glória de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma boa semana na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.